Bom, vamos lá. Falar um pouquinho por que eu decidi trabalhar não com o curso convencional de língua inglesa. Esses cursos que a gente vê, que as pessoas interagem, os professores interagem com os alunos através de uma metodologia, onde essa metodologia ela é ensinada o inverso, o processo inverso de aquisição de linguagem. O que é o processo inverso? O processo inverso é quando você troca a maneira correta do desenvolvimento da língua, que é o processo da fala primeiro, e já introduz o aluno em processos gramaticais. Tá? Geralmente isso acontece com leitura de texto, apresentando a leitura do texto, mostrando onde é que está na negativa, onde é futuro, passado. Diga-se de passagem, o present perfect é um dos tempos verbais que mais se deixa para ensinar por último, sendo que ele é um dos mais importantes, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. A questão é por que eu decidi, como professora de inglês, trabalhar o processo da fala, o processo linguístico, o processo fonético, antes que eu colocasse a base gramatical da língua. Porque quando você é criança, vou te fazer essa pergunta. Quando você aprendeu a falar português, claro que você não vai lembrar. Mas a gente sabe, nitidamente, porque a gente vê situações de crianças aprendendo a falar. As crianças, elas estão aprendendo a falar com um livro e uma caneta ou um lápis na mão, escrevendo para poder ler e falar, ou elas estão verbalizando? Essa é a questão. Verbalizar, conhecer o som da sua língua mãe. Nós usamos o termo segunda língua mãe porque você acaba aprendendo essa língua por esse processo simples, por esse processo de fala natural. Por exemplo, eu vejo as pessoas falando para mim assim, quando a gente está ensinando os sons de vogais na bio, os professores, a gente está vendo as pessoas falando assim, a gente coloca a palavra car, my car is red, my car is red. E aí a pessoa fala, my car is red. Porque ela está lendo baseada no som da língua mãe. Carteira. Isso é, alguns estados falam assim, carteira. O meu estado fala carteira. Eu sou de Belém do Pará, tá? Para quem quer saber. E aí a pessoa ouve, vê a leitura. O professor está dizendo, the car is red. Ou então ele está ouvindo um áudio de um nativo dizendo, the car is red. Não é? Aí ele vai lá, the car, ele ouve o áudio, para de ouvir o áudio, aí ele vai ler. The car is red. Aí ele, naturalmente, ele migrou para a língua mãe. Ele migrou para a língua mãe para ler aquilo. Porque se ele não domina, deixa eu arrumar essa cadeira aqui. Se ele não domina esse som do R, que é o A contaminado pela letra R, que a gente chama de R-colored sound, ou seja, um R que colore a letra A, a vogal, né? R, far, né? Ou bird, flirt, fur, não é? São palavras, são vogais que são contaminadas por esse R. Então, aí o brasileiro, ele se apoia no som que ele conhece, aí ele fala car, né? Carteira, car, né? Oh, parece castigo, né? Um monte de notificação chegando, coisa que nunca chega, porque eu sempre deixo sem notificação, mas vamos ignorar isso, concentrar aqui no vídeo para falar para vocês sobre isso. Então, é essencial que vocês estudem uma língua, segunda língua, mas antes de aprender o símbolo semântico, que é o sema, que é a letra, vocês têm que aprender o som dessa letra. No meu caso, a BU trabalha com especialização linguística de desenvolvimento, que pessoas vêm para mim e falam, ai, teacher, eu passei tantos anos, paguei horror naquele material caríssimo e eu não consigo, eu fico insegura, eu nem entendo quando eu tô ouvindo uma série em inglês e eu entendo uma palavra ou outra. Por quê? Porque a pessoa foi ensinada com aquilo que eu comecei o vídeo, um processo invertido. Primeiro a ler, a primeiro a entender a gramática, what do you, when will go, or shall do, sabe? Coisas nesse estilo, gramática. E aí elas vão falar, when do you go, shall be here,
né? E isso não é inglês, isso é o Port English, que eu costumo sempre dizer. Ai, desculpa. Eu costumo dizer sempre nos meus vídeos que a pessoa tá tão inserida na língua mãe como base para falar uma segunda língua, que ela acaba criando esse dialeto, essa coisa da fala contaminada. Até ontem mesmo eu tive tipo uma leve situação meio que esquisita entre eu e uma grande amiga, né? Que ela estuda numa outra escola e eu falei, ai, que legal, mas nessa sua escola, eu tava tentando fazer ela perceber que será que ela tá aprendendo mesmo o real English? Será que ela tá realmente aprendendo? Porque eu fiz uma pergunta, eu não me lembro, eu fiz uma pergunta bem simples, como what is your name? What's your name? What is your name? Né? E aí ela falou assim, nossa, por que a sua voz muda tanto quando você tá falando inglês? Porque é inglês. Porque é um outro fonema, porque é um outro modalidade de produção das cordas vocais. Minha voz, por exemplo, quando eu falo dog, eu tô falando em português ou eu tô falando em inglês? Olha só, vou falar duas vezes. Dog e dog. Qual a diferença? Ou então, like, e olha que eu ainda tô falando bonitinho, porque tem gente que faz literalmente like, né? I like to eat chocolate. I like to eat chocolate. Olha a diferença. Like. I like to eat chocolate. Né? Então, quando a gente para pra pensar, putz, verdade. Tem gente até que me chama de metida. Tem professores de inglês que vêm fazer treinamento comigo na BU para melhorar a fonética, a fluência. Fala, nossa, que estranho. Nunca tinha visto isso. Mas o grande segredo é saber dominar sons das letras. Letras, quando eu digo letras, principalmente vogais. Vogais curtas, vogais longas. Não é? Já dei vários vídeos sobre vogais longas. A, E, I, O, U. Eu não falei A, E, I, O, U. Olha o U do brasileiro. A, E, I, O, U. Então, a gente tem que ter percepção auditiva. A criança, quando está desenvolvendo a fala, ela faz isso. Ela começa a falar, eu telo banana, eu telo banana. E ela tá querendo dizer, eu quero banana, eu quero banana. E aí ela vai treinando essa percepção. Ninguém tá escrevendo nada para que ela leia. Ela percebe. Então, a percepção auditiva faz com que a gente comece a soar melhor. Por que, que o surdo ele não fala? Porque ele não consegue ouvir. E aí não é que ele tem problema na voz, ele não consegue ouvir o som para reproduzir a fala. Bom, é isso. Já ficou até longo demais, né? Bye bye. Veja, é bye bye, não é bye bye. Bye bye.